termos práticos, e para nós fotógrafos, o ponto focal é o local da cena onde desejamos obter maior nitidez, ou seja, maior riqueza de detalhes. Depois que escolhemos esse ponto e que fazemos o foco sobre ele, fica definida uma distância entre esse ponto e a câmera. A partir desse momento, se o objeto focado ou a câmera se moverem de forma a alterar essa distância, o foco deverá ser refeito. Disso concluímos que o foco é dado para uma dada distância e dela depende. E é por isso que focar em objetos em movimento é extremamente difícil. Bom, definido o ponto focal, fica também definido o plano focal. Em tese, todos os objetos no mesmo plano focal deveriam estar também em foco. Uma outra coisa que nós podemos observar é que os objetos que estão à frente ou atrás do plano focal perdem o foco. Vamos ver em mais detalhes agora o ponto focal, o plano focal e o eixo focal. Quando nós temos uma câmera e apertamos até a metade o botão do disparador, na mesma hora é definido um ponto focal. É definido também um eixo focal e um plano focal. Todos os objetos que estiverem neste plano focal, neste plano azul aqui, estarão em foco, juntamente com o ponto focal. A partir da frente, indo para frente e indo para trás, os objetos começam a perder o foco. De forma que existe uma região, tá, à frente, um pouco à frente e um pouco atrás do plano focal, que o foco ainda é aceitável, tá? Se perde um pouco, mas nem tanto. Essa região é chamada de profundidade de campo e nós veremos isso oportunamente mais para frente. Mas o que se tem é o seguinte, que os objetos que estiverem nesse plano focal estarão perfeitamente focados. E para frente começa a desfocar e para trás também. Mas nessa região aqui, o foco, ou nessa região da profundidade de campo, o foco ainda é razoavelmente aceito. Bom, agora eu vou fazer alguns exemplos falando sobre o eixo focal, o ponto focal e o plano focal. Para isso eu vou usar alguns bonequinhos, tá? E a gente vai fazendo o foco em cada um deles e eu vou mostrando para vocês como é que isso acontece, tá? Bom, primeira coisa, eu tenho esse bonequinho aqui, tá? Eu vou fazer, tenho a câmera ali e vou fazer o foco nesse bonequinho, no rosto dele. Quando eu fizer o foco no rosto dele, vai ser definido então um ponto focal e um plano focal. Então eu vou ali fazer o foco. Ok, vou bater uma foto, apertei. Legal, vou só conferir se o foco está bem feito. Tá jóia, tá legal. Então pronto, está definido aqui um ponto focal, tem um eixo focal e foi definido ali um plano focal. Eu vou marcar esse plano focal que é para a gente deixar bem claro, tá? O plano focal é esse aqui, olha, bem na direção dele. Eu vou prender isso aqui. Pronto. Legal. Então olha só, esse aqui é o plano focal. O que significa isso? Que tudo que tiver nessa linha aqui, nesse plano focal, vai estar em foco, assim como esse bonequinho. Vamos ver se isso acontece? Vou colocar mais dois bonequinhos aqui na linha, ó, nessa mesma linha aqui, olha, no mesmo plano focal. Aqui, ó. Tá? E com o mesmo foco eu vou bater uma foto. Legal. Eu vejo aqui na foto, então, vou mostrar para vocês que está tudo certinho, tá? Os três bonequinhos estão em foco. Agora vamos ver o que acontece quando eu começo a deslocar esses bonequinhos para frente e para trás do plano focal. Então eu vou pegar esse bonequinho aqui e vou deslocar ele um pouquinho para frente.
eu vou tirar ele desse plano aqui. Ele então vai começar a desfocar, vai ficar desfocado. Vou bater mais uma foto. Continuo com foco nesse aqui, ó, no branquinho. Legal, já começo a ver, a perceber que ele começa a perder um pouco de foco. Vamos passar ele mais para frente um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Bater outra foto. E é nítido aqui, então, o desfoque que ele começa a receber, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar esse bonequinho daqui, o vermelhinho, e vou botar ele um pouquinho para trás do ponto de foco, do plano focal. E vou bater a foto novamente. Também começou a ficar desfocado. Então a gente nota o quê? Que quando o objeto vai se distanciando do plano focal, ele vai perdendo o foco, tá? Vamos voltar agora. Então a pergunta é a seguinte: como é que eu devo fazer para tirar fotografia de grupos de pessoas, tá? O que acontece? Eu tenho que me preocupar em colocar as pessoas numa mesma linha. Assim, todas elas no plano focal, para que todas elas saiam em foco. Então vamos lá, vou fazer uma foto do grupinho aí. Já vimos que vai sair legal. Só conferindo. Legal, todo mundo focadinho, direitinho. Só o que acontece? Às vezes as pessoas vão tirar foto e elas fazem isso aqui, ó. Elas se arrumam assim, ó. O fotógrafo tem que ter cuidado com isso. Porque quando acontece isso, essas duas aqui já não estão mais no plano focal. Elas estão na frente. E elas começam então a perder um pouco de nitidez. Começam então a ficar um pouquinho fora de foco. Vamos tirar? Legal, a gente já começa a notar. Eu vou exagerar um pouquinho, tá? Vou exagerar um pouquinho aqui, ó. Assim, tá? Mas já deu para perceber o efeito. Legal, a gente já começa a ver que as pessoas os bonequinhos começam a ficar fora de foco. Então é isso. Esse é o conceito então de ponto focal, eixo focal e plano focal. Cuidado, se quiser que tudo esteja em foco, tem que manter tudo no mesmo plano focal, ok? É isso aí. Agora vamos ver como focar manualmente em uma DSLR. Bom, pessoal, vamos ver agora como fazer o foco manual nessa câmera DSLR aqui. Primeira coisa que a gente tem que ver é a chave seletora, que é essa chavezinha aqui, ó. Essa chave seletora, ela tem duas posições, a F e M. Para a gente fazer o foco manual, a gente tem que passar para cá. Quando a gente passa essa chavinha para o foco manual, a gente libera o anel de focagem. O anel de focagem manual, que é esse aqui. É muito importante a gente lembrar o seguinte, que se a chave seletora estiver no automático, não é recomendável que a gente gire o anel porque pode estragar. Algumas objetivas elas já entendem que quando você gira o anel de foco, estando no automático aqui, que você quer fazer o foco manual, mas a maioria não. Então, se tiver no automático, evita mexer no anel, tá? E para mexer no anel, então, para liberar, é só você botar aqui no Mzinho e sair fazendo a focagem, tá legal? Olha o beija-flor ali. Aí, André. Não, tá bom. Então vamos lá, pode deixar. Uma outra coisa interessante também é que algumas objetivas têm uma escala de distância. Por quê? Porque o foco, ele é função da distância. Então deixa eu tentar mostrar para vocês aqui nessa objetiva. Essa escala de distância aqui tem em pés e em metros. A gente segue sempre em metros. No caso agora a focagem está dando entre 2,2 e 3 metros. Então se eu vier, por exemplo, fazer uma focagem nessa parede aqui, pertinho,
usando o foco manual, vou chegar para cá. Vou ver se a chave seletora está no manual. Está no manual. Vou vir aqui e vou fazer a focagem então. Chegar um pouco mais para trás. Por que eu estou chegando para trás? Porque existe uma distância mínima de focagem. No caso dessa objetiva aqui, a essa distância aqui, que dá o que? Menos de 1 metro, eu não consigo focar. Tá? Por mais que eu busque o foco aqui, eu não consigo. Então vou ter que chegar um pouco para trás. Ó, aqui eu consegui focar, está dando uma distância menor do que 2,2 metros, tá vendo? Tá? Agora eu vou me afastar um pouco da parede, vou fazer o foco manual de novo. Vou chegar aqui, olha, aqui eu já devo estar uns 3 metros mais ou menos da parede. Estou fazendo o foco manual, chegou agora aqui no lugar, pronto. Aí, aproximadamente 3 metros, tá? Então, o foco ele depende da distância. A escala está mostrando 3 metros. Se eu modificar a distância da câmera ao assunto, o foco já vou perder o foco, então eu tenho que refazer o foco. Vou chegar para cá de novo. Ó, eu observo aqui que o foco está ruim, tá? Eu teria que ajustar outra vez. Então essa aqui é a escala de distâncias que nos mostra a distância da câmera até o objeto que está sendo focado. Algumas objetivas têm e outras não. O foco automático é quando a câmera faz o foco para você. Isso é muito útil e funciona muito bem. Os sistemas de foco automático hoje em dia estão bem confiáveis, mas em algumas situações eles se confundem. Nessas situações você deverá optar pelo modo manual. Bom, agora vamos ver a focagem do modo automático. Tá? Primeira coisa que a gente tem que ver é passar a chave seletora para o modo AF. Tá? E evitar de mexer aqui no anel de foco, porque, como eu já falei, pode danificar, tá legal? Bom, quando a gente faz isso, a câmera está configurada para fazer o foco automático. Então vamos ver, já que a gente tem a escala aqui, eu vou girar mais uma vez para cá e mostrar para vocês como a máquina calcula essa distância de focagem automaticamente. Tá? Então mais uma vez eu vou levar a parede, chegar aqui perto da parede, vou colocar a parede aqui uns 2 metros mais ou menos. Tá? Vamos chegar aqui para a gente ver que essa escalinha vai andar. Tá? Repara que a focagem no foco automático, ela tem que ser feita em 2 tempos aqui no disparador. Você aperta a primeira vez, ele faz o foco e só depois você dispara. Então a primeira vez que eu fiz, já andou, já foi para 2,2 e bate depois. No caso aqui bateu até 2 fotos. Tá? Então a focagem automática sempre em 2 tempos. Pega o botão aqui do disparador, aperta até a metade para ele fazer o foco e depois você termina de apertar. Nunca aperta direto, porque senão não dá tempo da máquina fazer o foco. Tá? Então eu vou afastar, vamos vir para cá. Ó. Vou afastar, vou ficar mais ou menos uns 3 metros. Tá? Aqui mais ou menos. Repara que quando eu apertar até a metade, a escala vai mudar, vai calcular a distância aqui. Mas eu não vou fazer a foto ainda. Ó, fiz, chegou mais ou menos a uns 3 metros. Agora eu vou fazer a foto. Tá? Então sempre em 2 tempos. Se eu afastar um pouquinho mais, para uns 4 metros, aqui, uma vez mais, ó, 4 e pouco, tá vendo? Entre 4 e 4,5 metros. Apertou, disparou, fez a foto. Tá? Então, a focagem automática, ela leva sempre em conta a distância. É muito importante a gente ter consciência disso. Agora vamos falar sobre o motor de foco. Para que o foco automático seja feito, é necessário um motor de foco que, junto com um pequeno computador, possam calcular a distância ao objeto e ajustar as lentes da objetiva para definir o foco.
Esse conjunto pode ou não vir no corpo da câmera, na objetiva ou em ambos. Assim, para que você desfrute do foco automático, é importante que a sua lente ou o corpo da sua câmera tenham esse recurso. Caso você tenha um corpo que não tem motor de foco e comprar uma lente que também não tenha, terá que usar o foco manual. Então, atenção ao comprar corpos e lentes, ok?